Você conhece alguém que sabe tudo sobre finanças e não tem nada guardado? Não precisa pensar muito. Esse cara existe em todo círculo de amizade. Ele leu O Pai Rico, Pai Pobre. Já assistiu série de vídeos sobre tesouro direto, FII, renda fixa, renda variável. Sabe a diferença entre CDI e Selic. Explica juros compostos no churrasco com uma clareza que envergonha. E no final do mês, a conta dele está no mesmo lugar de sempre. Ou pior, está pior. Porque junto com o conhecimento veio o cartão de crédito mais sofisticado, o aplicativo de investimentos que ele abriu, mas nunca usou de verdade, e a convicção de que está se preparando para mudar de vida. Preparando. Sempre preparando. Esse não é um caso isolado. É um padrão. E é um padrão que afeta especialmente as pessoas mais inteligentes, mais informadas, mais conscientes do problema. Quanto mais você sabe, mais difícil fica de começar. Não porque o conhecimento atrapalha, mas porque ele cria uma armadilha muito confortável e muito silenciosa. A armadilha de confundir entender com fazer. Eu passei anos dentro dessa armadilha, e o mais desconcertante é que ela não parece uma armadilha. Parece responsabilidade, parece preparação, parece que você está fazendo a coisa certa, estudando antes de agir, se informando antes de decidir, esperando ter clareza suficiente para não errar. Só que a clareza nunca vem completa. E enquanto você espera por ela, o tempo passa. As contas chegam, os anos somem e você continua no mesmo lugar. Só que agora com mais conhecimento sobre por que está lá. Esse vídeo é sobre o erro mais comum que pessoas inteligentes cometem e sobre por que ele é tão difícil de ver, justamente porque você é inteligente. Me chamo João, tenho 41 anos, o que significa que demoro para falar, mas quando falo, acredito no que estou dizendo. Tenho minha capacidade de observação e honestidade sobre o que eu mesmo já errei e sobre o que vejo as pessoas ao redor errando todos os dias. Deixa o like se esse vídeo te fizer pensar. Se inscreve no canal e fica até o final. Tem um comentário secreto que só vai fazer sentido para quem acompanhou tudo. Deixa eu te dizer de onde vem essa observação. Trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos. Nesse tempo, já sentei do outro lado da mesa com centenas de pessoas para conversar sobre dinheiro. Pessoas de classe média, com salário razoável, com histórico de trabalho sólido, com inteligência real. E existe um padrão que aparece com uma frequência que ainda me surpreende. A pessoa sabe o que deveria fazer. Não estou falando de conhecimento técnico sofisticado. Estou falando do básico. Gastar menos do que ganha, guardar todo mês, não parcelar consumo em juros altos, construir uma reserva antes de pensar em investimento. Coisas simples, conhecidas, amplamente documentadas em todo o livro de finanças pessoais que já foi escrito. E a pessoa não faz. Não porque é irresponsável, não porque não liga, não porque é preguiçosa. Ela não faz porque saber e fazer são duas habilidades completamente diferentes. E a segunda é infinitamente mais difícil que a primeira, especialmente para quem é inteligente, porque inteligência cria justificativas, cria complexidade onde não existe, cria a sensação de que você está evoluindo quando na verdade está evitando. Isso não é fraqueza. É um mecanismo do cérebro que funciona contra você quando você não entende o que está acontecendo. E quando você entende, muda a pergunta. Para de perguntar o que falta aprender. Começa a perguntar o que você já sabe, mas continua ignorando. Essa é a pergunta mais incômoda e mais produtiva que existe. E é ela que vamos explorar aqui. Existe uma razão muito concreta para as pessoas ficarem presas no ciclo de aprender sem agir. Aprender é confortável. Aprender é seguro. Aprender não tem consequência imediata se você errar. Quando você lê sobre investimento, não arrisca nada.
Quando você assiste um vídeo sobre educação financeira, não precisa mudar nenhum hábito. Quando você salva um conteúdo para ver depois, sente que fez alguma coisa, sem ter feito nada de verdade. O cérebro é esperto nisso. Ele interpreta aprendizado como progresso. Libera uma dose de satisfação quando você absorve uma ideia nova. Quando você entende um conceito, quando você sente que sabe mais do que sabia antes. Só que na prática nada mudou. A rotina continua a mesma. O cartão continua sendo pago no mínimo. A reserva de emergência continua sendo o plano para o próximo mês. O investimento continua sendo o próximo passo depois de organizar as finanças, que nunca fica totalmente organizada antes de dar esse passo. E o mais curioso é que quanto mais você aprende, mais complexa a mudança parece. Porque conhecimento revela camadas. Você aprende sobre renda fixa e descobre que tem CDI, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, cada um com especificidade e tributação diferente. Você aprende sobre renda variável e descobre que tem ações, FIIs, ETFs, BDRs, opções e uma literatura inteira sobre cada um. De repente, começar parece exigir muito mais estudo. O básico ficou pequeno demais, perto de tudo que você ainda não sabe. E aí você volta para o começo. Mais um livro, mais um vídeo. Mais uma série de conteúdo para consumir antes de agir. O ciclo fecha, mas aqui está o que ninguém fala sobre esse ciclo. Ele não é fraqueza, ele é inteligência mal direcionada. Pessoas menos analíticas pulam para a ação sem pensar. Pessoas mais analíticas pensam demais e nunca pulam. Os dois erram. Só que o segundo erra de forma mais sofisticada e por isso é mais difícil de perceber. Dica do João. Se você está consumindo conteúdo financeiro há mais de 6 meses e não mudou nenhum comportamento concreto ainda, o problema não é falta de conhecimento. É que aprender virou o substituto para agir. E substituto é sempre mais confortável que o original. Existe um perfil muito específico que eu conheço bem. Homem entre 35 e 50 anos. Classe média. Carreira construída com esforço real. Salário que paga as contas com alguma folga. Inteligente, informado, consciente dos próprios problemas financeiros e completamente travado. Não por falta de recurso, não por falta de informação, por excesso de planejamento e ausência de execução. Esse cara tem um plano financeiro na cabeça que está sendo refinado há anos. Ele sabe que precisa guardar 20% do salário todo mês. Sabe que precisa quitar o cartão de crédito. Sabe que precisa montar uma reserva de emergência antes de pensar em investimento. Só que o plano nunca está pronto o suficiente para começar. Esse mês não dá porque teve uma despesa extra. No próximo mês, o cenário vai estar mais estável. No começo do ano é melhor porque é mais fácil de organizar. Depois da promoção, vai ficar mais fácil porque vai sobrar mais. Sempre tem um motivo razoável para adiar, e os motivos são reais. As despesas existem, a instabilidade existe, a promoção pode vir. O problema não é o motivo. O problema é que motivo sempre vai existir. A vida de classe média não tem um mês perfeito para começar. Tem meses melhores e piores, mas perfeito não existe. E enquanto você espera pelo perfeito, o razoável passa. Tem uma coisa que aprendi observando pessoas que realmente mudaram a situação financeira. Nenhuma delas esperou pela condição perfeita. Todas começaram com alguma imperfeição. Salário menor do que queriam, dívida que ainda existia, planejamento incompleto. Começaram mesmo assim, ajustaram no caminho. O ajuste no caminho é infinitamente mais eficiente do que o planejamento perfeito antes de começar. Porque o caminho te ensina coisas que o planejamento não consegue prever. Mas para entrar no caminho, você precisa abrir mão da segurança do planejamento. E isso é desconfortável de um jeito que a inteligência resiste naturalmente. Dica do João.
Planejamento é necessário. Planejamento infinito é procrastinação com vocabulário sofisticado. Existe uma hora em que você sabe o suficiente para começar, e continuar estudando depois disso é só uma forma elegante de adiar o desconforto da ação. Aqui está a parte mais incômoda de tudo. A maioria das mudanças financeiras reais não exige conhecimento sofisticado, não exige entender análise técnica de ação, não exige saber calcular duration de título, não exige curso de finanças, exige fazer coisas simples de forma consistente. Gastar menos do que ganha, todo mês, sem exceção. Guardar um valor fixo antes de gastar qualquer outra coisa, não o que sobrar, o que você decidiu guardar antes de ver o que sobra. Não parcelar consumo em juros. Nunca. Se não tem dinheiro para pagar à vista, não compra agora. Montar uma reserva de emergência antes de qualquer investimento. 3 a 6 meses de custo de vida em algo seguro e com liquidez. Só isso. Essas 4 coisas aplicadas consistentemente mudam a situação financeira de praticamente qualquer pessoa de classe média em 2 a 3 anos. Não é informação nova. Você provavelmente já sabia tudo isso antes de abrir esse vídeo. E mesmo assim, quantos desses 4 você está fazendo agora, hoje, consistentemente? Essa é a pergunta que incomoda, porque a resposta revela que o problema nunca foi falta de conhecimento. O básico é simples de entender, mas é difícil de aceitar, porque ele não depende de talento, não depende de descobrir algo secreto, não depende de ter o método certo ou o momento ideal. Depende de repetição, de fazer a mesma coisa chata toda semana durante meses, sem adrenalina, sem novidade, sem a satisfação de ter aprendido algo novo. E o cérebro resiste a isso. Prefere o novo, o complexo, o estimulante. Prefere consumir conteúdo sobre juros compostos a aplicar dinheiro todo mês num investimento simples e esperar. A armadilha da inteligência é exatamente essa. Você entende os mecanismos com tanta clareza que a execução parece simplória demais para alguém que entende tanto. Por que fazer o básico se você já sabe coisas mais sofisticadas? Porque o básico é o que funciona, sempre foi, e vai continuar sendo independente de quantos vídeos você assista sobre estratégias mais elaboradas. Dica do João: o básico não é o ponto de partida antes de aprender coisas melhores. O básico é o ponto de chegada de quem entendeu o que realmente importa. Quem faz o básico de forma consistente está à frente de 80% das pessoas que sabem infinitamente mais, mas não fazem nada. Existe uma distância entre saber e fazer que a maioria das pessoas não nomeia. Ela está lá. Você sente. Você sabe o que deveria fazer e não faz. Sabe que deveria guardar e não guarda. Sabe que deveria cortar e não corta. Sabe que deveria começar e não começa. Essa distância tem um nome, chama desconforto. Fazer o básico é desconfortável, não de forma dramática, não é dor física, não é sofrimento. É o tipo de desconforto sutil que aparece quando você vai guardar dinheiro e pensa em tudo que poderia comprar com ele. Quando você vai cortar um gasto e sente que está abrindo mão de algo que merecia. Quando você vai começar e percebe que vai ter que abrir mão de algo agora para ter resultado só lá na frente. Desconforto de troca. Presente versus futuro. Certeza de abrir mão agora versus incerteza de ganhar depois. O cérebro humano não foi feito para lidar bem com isso. Ele valoriza o presente muito mais do que o futuro. A dor de abrir mão agora pesa mais do que o prazer projetado para daqui a 3 anos. E a inteligência, nesse ponto, não ajuda, ela piora. Porque quando você é inteligente, você cria justificativas convincentes para não atravessar o desconforto. Você encontra razões legítimas para adiar.
Você constrói argumentos razoáveis para a decisão que o conforto já tinha tomado antes de você começar a pensar. Isso não é desonestidade. É o cérebro fazendo o que foi programado para fazer, minimizar desconforto imediato. O problema é que minimizar desconforto no curto prazo é maximizar problema no longo prazo. Cada vez que você evita o desconforto de guardar dinheiro este mês, você está construindo o desconforto maior de não ter reserva quando precisar. A saída não é eliminar o desconforto, é aprender a atravessá-lo mesmo quando ele está presente. Isso é o que separa quem age de quem fica planejando. Não é disciplina sobre-humana, não é força de vontade extraordinária. É a disposição de fazer a coisa certa, mesmo sentindo o peso de abrir mão do que é imediato. E essa disposição se treina, não com mais conhecimento, com mais ação. Com pequenas escolhas repetidas que constroem o músculo de atravessar o desconforto sem ceder. Dica do João. Você não vai deixar de sentir o desconforto de guardar em vez de gastar. Mas com o tempo, se você repetir a ação mesmo sentindo, o desconforto diminui. Não porque ficou mais fácil, mas porque você acumulou evidências de que consegue. E evidência é mais forte que motivação. Tem uma pergunta que circula em todo grupo de WhatsApp de finanças, em todo fórum de investimento, em toda conversa sobre dinheiro entre pessoas de classe média. Qual o melhor investimento agora? Essa é a pergunta errada. E o fato de ela ser tão comum diz muito sobre onde a maioria das pessoas está mentalmente em relação ao dinheiro. Porque ela parte de uma premissa que não existe, que o problema é falta do investimento certo. Na realidade, para a maioria das pessoas de classe média com dívidas no cartão, sem reserva de emergência e sem hábito de guardar todo mês, a resposta para qual o melhor investimento é qualquer um. Tesouro Selic, CDB de Banco Grande, poupança se for o único jeito de não gastar. O investimento específico importa muito pouco quando você ainda não tem o hábito de investir, mas essa resposta não satisfaz, porque ela não resolve o problema real, que é a distância entre saber que deveria guardar e realmente guardar. A pergunta certa é outra, mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. O que eu já sei que deveria fazer e ainda não estou fazendo? Essa pergunta não tem resposta elegante, não tem like, não gera debate interessante no grupo de WhatsApp. Mas ela é a única que aponta para o lugar onde o problema realmente está. Porque o problema quase nunca é falta de conhecimento sobre o mercado. É falta de execução do básico que você já sabe. E a diferença entre quem muda de situação financeira e quem continua no mesmo lugar raramente está na sofisticação do conhecimento. Está na disposição de responder essa pergunta com honestidade e de agir sobre a resposta, mesmo que seja simples demais para parecer suficiente. Fazer o básico de forma consistente não é glamuroso, não gera conteúdo interessante para compartilhar, não dá a sensação de estar descobrindo algo novo, mas funciona, sempre funcionou. E vai continuar funcionando enquanto as pessoas continuarem procurando a resposta sofisticada para um problema que tem solução simples. Dica do João. Troque a pergunta. Para de perguntar o que falta aprender. Começa a perguntar o que você já sabe, mas continua ignorando. A resposta vai ser menos interessante do que você espera e mais útil do que qualquer coisa que você encontrar pesquisando. Deixa eu te mostrar dois homens. Mesma faixa de renda, mesma cidade, mesma classe social. Um consome muito conteúdo financeiro. O outro faz pouca coisa, mas faz sempre. O primeiro segue 15 canais de finanças. Tem playlist de vídeos salvos que nunca termina. Leu 6 livros sobre investimento nos últimos 2 anos. Sabe explicar a diferença entre duration e convexidade de título. Participa de fóruns, onde debate estratégias de alocação de portfólio.
no extrato bancário, cartão de crédito com saldo rotativo, reserva de emergência que começa a ser montada todo começo de ano e nunca passa do segundo mês. Investimento que vai começar quando as coisas estiverem mais organizadas. Ele sabe muito, está se preparando há anos e está no mesmo lugar financeiro que estava quando começou a se preparar. O segundo, não sabe nomear os tipos de título do Tesouro Direto, nunca leu livro de finanças, não acompanha notícia de mercado, mas faz 3 coisas todo mês sem falhar. Guarda R$ 300 no dia que o salário cai, antes de pagar qualquer outra conta. Automático, sem pensar. Não parcela nada em juros. Se não tem dinheiro para pagar à vista, espera ter. Não usa cheque especial, nunca. Se o mês apertar, corta gasto. Não usa crédito caro. Depois de 3 anos fazendo isso, ele tem uma reserva de emergência de quase R$ 15.000. Tem um investimento pequeno, mas crescendo. E não tem dívida nenhuma, além do financiamento da casa. Não é rico, mas está construindo algo. Com consistência, sem sofisticação, sem conteúdo novo para consumir. A diferença entre os dois não é inteligência. O primeiro é genuinamente mais inteligente sobre finanças. A diferença é que o segundo entendeu algo que o primeiro ainda não entendeu. Conhecimento que não vira ação não vale nada. E ação simples repetida vale mais do que conhecimento sofisticado que fica na cabeça. O segundo não sabe por que funciona, só sabe que funciona e continua fazendo. O primeiro sabe exatamente por que deveria funcionar e continua não fazendo. Qual dos dois você é? Não como julgamento, como pergunta honesta que aponta para onde a energia deveria ir. Lee! Aqui está a coisa mais honesta que eu posso te dizer sobre esse assunto. Você provavelmente não precisa aprender mais nada sobre finanças pessoais para mudar sua situação. O que você já sabe é suficiente para começar. Talvez mais do que suficiente. O que falta não é conhecimento, é a decisão de parar de esperar pela condição perfeita, pelo plano completo, pelo momento ideal e fazer a coisa mais simples possível agora. Não amanhã, não na semana que vem. Não quando o salário aumentar ou a dívida quitar ou a vida organizar. Agora. Uma ação pequena, guardar alguma coisa hoje, cancelar um gasto que não estava fazendo diferença, pagar um valor a mais numa dívida, qualquer coisa concreta que existe no mundo real, não no planejamento na sua cabeça, porque a diferença entre quem muda e quem continua travado raramente é o conhecimento. É a disposição de fazer algo simples repetidamente, mesmo quando parece pequeno demais para importar, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando parece que não vai fazer diferença. Faz diferença. Sempre faz. A pessoa que guarda R$ 300 todo mês por 10 anos não precisa entender mercado financeiro para ter uma base que a maioria das pessoas que estudam finanças não tem, porque ela fez. E a maioria não fez. Então a pergunta que fica, a única que importa depois de tudo isso é: o que você já sabe que deveria fazer e ainda não está fazendo? Anota a resposta. Não no grupo de WhatsApp, no papel ou no bloco de notas do celular. Em algum lugar que só você vê. E amanhã de manhã, antes de abrir qualquer aplicativo de conteúdo, faz uma coisa daquela lista. Só uma. Pequena, concreta, real. Depois você me conta. Se esse vídeo te fez pensar em algo que você estava evitando pensar, deixa o like, se inscreve no canal e manda para aquele amigo que está há 2 anos se preparando para começar a guardar dinheiro. E escreve nos comentários a frase secreta de hoje: feijão com arroz com aportes mensais. Quem ler vai achar que é cardápio de restaurante popular ou erro de digitação, mas nós vamos saber que você entendeu que o básico feito com consistência vale mais do que qualquer estratégia sofisticada que você ainda não começou.